Salve, salve rapaziada, aqui professor Fábio Nascimento e hoje nesta aula de Física estaremos falando sobre movimento oblíquo. Então o movimento oblíquo, ele tem essa forma aqui, quando você lança um corpo, ele descreve uma trajetória parabólica e retorna ao solo. Isso daqui é um movimento oblíquo, né? Então você pode ver que a movimentação é tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Você vai ter dois tipos de deslocamento. Então, todo lançamento oblíquo, você tem que lembrar, ele vai se deslocar em dois eixos, tanto no eixo Y quanto no eixo X. E aqui, ó, nós temos que lembrar o seguinte, ó, você olhando essa configuração desse desenho, quando você lança o corpo, ele sai com uma velocidade vetorial. E essa velocidade vetorial, ela forma o quê? Um ângulo θ com o eixo horizontal. E sempre quando nós formos olhar o que o exercício está pedindo para você, você tem que se atentar. Primeira coisa, você pega um exercício de lançamento oblíquo, o primeiro passo é você decompor esse vetor velocidade, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Então olha só, se você lança um corpo aqui, ele saiu com uma velocidade, vamos supor assim, de 100 metros por segundo. Olha só, a velocidade vetorial dele é de 100 metros por segundo. E esse vetor velocidade está formando um ângulo de 60 graus horizontal. A primeira coisa que você vai fazer é fazer isso aqui, ó, a decomposição do vetor velocidade. Você vai trazer esse vetor velocidade para o eixo de X e também para o eixo de Y. Então, olha só, o que é o Vx? Vx é a componente horizontal da velocidade. É o vetor velocidade vezes o cosseno de θ. E o vetor y, a componente vertical. A componente vertical é o vetor velocidade vezes o seno de θ. Então quer dizer, Fábio, que eu vou ter que decorar os senos, cosseno? Geralmente o exercício te dá. Geralmente ele te dá. Nesse caso aqui que eu falei assim, ó, o ângulo é de 60 graus. Ele vai falar assim para você, ó, o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente 0,86, 0,87. E o cosseno de 60, é igual a meio. Ele vai te passar essas informações. Então, se o exercício fala assim, olha, um corpo foi lançado obliquamente com uma velocidade de 100 metros por segundo, formando horizontal um ângulo de 60 graus. Qual é a componente horizontal e a componente vertical? Quer dizer, a componente horizontal é o Vx. Então você vai chegar aqui e vai fazer assim. Vx é igual a velocidade vetorial. Quem que é a velocidade vetorial? 100. Vezes o cosseno do ângulo. Quem que é o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo é meio. Então 100 vezes meio. Vx será 50 metros por segundo. E eu quero que você anote o seguinte aí para mim. Sempre a componente horizontal, ela é constante. O que significa isso? Se ela valer 50 metros por segundo no início, ela vai terminar o movimento também com 50 metros por segundo. Então a velocidade no eixo X, ela é constante, ela descreve um movimento uniforme. Eu quero que você anota isso. Agora, qual que vai ser o Vy, Fábio? Olha só, o Vy é a velocidade. O que é a velocidade? 100 vezes o seno do ângulo, que é 0,86. Olha lá, 100 vezes 0,86, a velocidade em Y é 86 metros por segundo. Então aqui, ó, no eixo horizontal, a velocidade inicial e final vai ser 50 metros por segundo, e a velocidade nesse eixo aqui, ó, a velocidade nesse eixo aqui, a inicial será de 86 metros por segundo. Lembra que eu falei, no eixo horizontal, a velocidade é o quê? Constante. Mas no eixo vertical, ela é variável. Quer dizer, durante a subida,
essa velocidade vai diminuindo, não é verdade? Por que eu sei que ela vai diminuindo? Porque quando ela atinge a altura máxima, a sua velocidade é zero. Aí ela volta a cair, ela só volta a cair porque sua velocidade chegou a zero. Aí ocorre a inversão de sentido. Ó, ela está indo em um sentido, chegou na altura máxima. Então, se perguntar para você assim, qual é a velocidade vertical na altura máxima? A velocidade vertical na altura máxima é zero. Por isso que ela volta a descer. Muito cuidado com essa afirmação. Olha só, eu coloquei uma dica aqui que vocês vão anotar. No ponto de altura máxima, eu quero que você escreva aí, ó. No ponto de altura máxima, no ponto de altura máxima, a velocidade em y é igual a zero. Porém, a aceleração é sempre igual à gravidade. Sempre igual à gravidade. Então, cuidado se ele falar assim, tomem cuidado nas questões. Muitas vezes o cara vai falar assim para você, olha, no ponto de altura máxima, a velocidade do corpo é igual a zero. Está errado. A velocidade do corpo na altura máxima não é igual a zero. Quem é zero é a velocidade em y, mas a velocidade em x permanece constante. Então, no ponto de altura máxima, ela continua tendo Vx. Ela continua tendo Vx no ponto de altura máxima. E aqui não vai, pelo amor de Deus, dizer que na altura máxima a aceleração é zero. No ponto de altura máxima, a aceleração é igual à gravidade. E a velocidade em x continua existindo. Quem é zero é a velocidade em y, tá ok? Tanto que você vai ter assim, ó, que a velocidade vetorial ao quadrado é igual Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Observe, no ponto de altura máxima, Vy é zero. Ó, no ponto de altura máxima, Vy é zero. Então, logo, a velocidade vetorial é igual a Vx. Então, no ponto de altura máxima, a velocidade vetorial coincide com quem? Com Vx, porque a Vy não existe, certo? E nesse ponto de altura máxima, quando o corpo atinge essa altura máxima, a única força que vai agir sobre ele é a força peso. Então, quando um corpo está na altura máxima, a única força que atua sobre ele é a força peso. Então, sempre lembrar isso, no ponto de altura máxima, a única força que age sobre ele é a força peso, puxando ele de volta para baixo, beleza? Então, ó, umas dicas aí sensacionais para você sair do zero aí do assunto de movimento oblíquo e chegar aí com força dentro das suas questões. Aí o que pode cair mais, sabe, a respeito disso? Então, sempre lembrar, tudo isso aqui é a parte teórica, a decomposição, e pode aparecer aquelas perguntas ali, ó. Tempo de subida, qual é a altura máxima, qual é o alcance horizontal. Quando nós falarmos em tempo de subida, você vai lembrar da mesma fórmula do tempo de subida do movimento vertical. Lá no movimento vertical, você fala assim, o tempo de subida é igual velocidade inicial sobre a gravidade. A única coisa que muda aqui é que você não vai colocar a velocidade inicial, vai ser a velocidade inicial em y. E qual que é Vy? Velocidade vezes seno de θ dividido pela gravidade. Então, ou simplesmente, ó, velocidade inicial em y dividido pela gravidade. Vamos olhar esse exemplo aqui. Eu vou apagando, mas nós vamos depois devolvendo as fórmulas aqui. Olha o que acontece aqui. Vamos supor que eu dei aqui para vocês assim, olha, a velocidade em y desse corpo, que eu coloquei aqui no nosso esquema, foi de quantos? 86 metros por segundo. Se eu perguntar para você, qual que é o tempo de subida? O tempo de subida, como eu já fiz a decomposição, eu uso essa fórmula aqui, ó. Velocidade inicial em y. Quem que é a velocidade inicial em y? 86. Quem que é a gravidade? Vamos colocar como aproximadamente 10.
86 dividido por 10, ó, ele vai demorar para subir 8,6 segundos. E ao mesmo tempo que ele levou 8,6 segundos para subir, ele vai demorar também 8,6 segundos para descer, porque o tempo de subida é igual ao tempo de queda, tal qual no movimento vertical. Então, se pedir para você assim, o tempo de permanência, o TP, ó, anota aí, tempo de permanência, é 2 vezes o tempo de subida, que daria aqui, ó, 19,2 segundos. Esse é o tempo de permanência. 19,2 não, perdão, é 17,2. Ó, 17,2 segundos. Esse é o tempo de permanência. Então, desde o instante que ele saiu do solo, que ele saiu daqui, fez toda a sua trajetória e voltou, tudo isso aí demorou 17,2 segundos. E para chegar na altura máxima, 8,6 segundos. Tá? Então, por isso que é bom sempre você decompor antes. E no lugar de usar a fórmula com seno aqui, como você já decompôs, fica melhor aqui, fica bem mais fácil. Por isso que sempre eu aconselho vocês, independente de tudo, primeiro decompor, para depois aplicar as fórmulas, tá? Aí, olha só, se o exercício chegar para você e falar assim, qual que é a altura máxima atingida? Ah, qual é a altura máxima atingida? Quando ele falar em altura máxima atingida, vamos anotar assim, altura máxima. Quer dizer, a altura máxima, ela é dada aqui, ó, já tinha anotado a fórmula ali antes, mas vamos que vamos. A altura máxima, ele fala que é isso aqui, ó. Velocidade vezes seno de θ ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Só que V vezes seno de θ é o VY. Então eu posso usar assim, VY ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então se você vai calcular ali, ó, a altura máxima daquele movimento que nós colocamos aqui, o nosso VY foi quanto? 86. Aí nós vamos 86 ao quadrado dividido por 20. Olha lá. Por que 86? É o VY. Ah, Fábio, quantos que é 86 ao quadrado? 86 vezes 86. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 48, 51. Mais. 8 vezes 6, 48. Vai 4. 8 vezes 8, 64, 68. 6, 9, 13, vai 1, 7.396. 7.396 dividido por 20. Aí você dividindo aqui, ó, por 20, olha só, aqui vai dar 3. 3 vezes 20, 60, só dá 13. Baixa o 9, dá 6, ó. 6 vezes 20, 120. 120 sobrou 19, baixa o 6. Dá 9. 9 vezes 20, 180. Sobrou 16. Não dá mais 0. Olha lá, a altura máxima atingida, 369,8 metros. Essa aqui foi a altura máxima que esse corpo atinge quando obedecer aquele lançamento que eu coloquei aqui no meio, com uma velocidade vetorial de 100, formando um ângulo θ de 60 graus. Então aqui vai ser a altura máxima que ele vai atingir, certo? Então não pode esquecer, você tem que ler o exercício, colhendo os dados e ir aplicando. Ir aplicando, aplicando, pega a sua apostila de exercício e bate cabeça, é muito importante. Aí ao mesmo tempo, pessoal, que eu tenho a altura máxima, eu tenho o alcance máximo. Ah, mas como que eu calculo esse alcance máximo, Fábio? Quando ele pedir para você calcular o alcance, qual o alcance do corpo, tem 2 maneiras de você calcular. Quando você está falando em alcance, o alcance é sempre horizontal. Tanto que a gente pode até escrever aqui, ó, alcance horizontal. Então, quando nós falamos em alcance horizontal, que é o A, tem 2 maneiras de eu calcular o alcance horizontal.
A primeira é essa aqui, ó. Alcance é igual a velocidade vezes cosseno de θ vezes o tempo de permanência. Ou seja, distância é igual a velocidade vezes tempo, que é a fórmula do movimento uniforme. Lembra que eu falei que no eixo X, sempre a velocidade é constante, ela obedece um movimento uniforme. Então, ó, o alcance, ou você pode fazer assim, ó, o alcance é igual a Vx vezes o tempo de permanência. E aí, eu venho aqui, alcance é igual, o nosso Vx tinha dado 50, o nosso tempo de permanência tinha dado 17,2. Então, logo, o alcance horizontal vai ser 17,2 vezes 50. Ó, uma casa após a vírgula, tiro a vírgula e corto o zero. 5 vezes 2, 10. Vai 1, 35, 36. Vai 3, lá. O alcance horizontal é de 860 metros. Isso se ele te der o tempo de permanência. Mas existe uma outra maneira também de calcularmos esse alcance. Como que eu posso calcular? Existe essa outra fórmula aqui, ó. Alcance é igual a velocidade vetorial ao quadrado, a velocidade vetorial inicial, né? Que é aquele 100 que no caso eu dei para vocês lá no começo. Vamos colocar assim, velocidade vetorial ao quadrado que multiplica o seno de 2θ dividido pela gravidade. Eu posso usar essa aqui também. Só lembrando o seguinte, quando ele falar para você assim, maior ao quanto que eu tenho maior alcance. O maior alcance é quando o ângulo de lançamento for 45 graus. Você anota isso. Eu sei que você está escrevendo aí no teu caderno, eu estou falando, você está apontando tudo. O maior alcance, então, é quando o ângulo for de 45 graus, tá ok? Agora, os complementares têm tudo o mesmo alcance. O que são ângulos complementares? Aqueles que somados dão 90 graus. Então, se eu falar assim, o alcance do ângulo de 30 é o mesmo alcance com o ângulo de 60. Sério, sério, por quê? Porque eles são complementares. O alcance com o ângulo de 20 é o mesmo alcance para o ângulo de 70. Porque 20 mais 70 dá 90, eles são complementares. Mas o que importa para você agora é isso. Eu tenho maior alcance quando o ângulo for de 45 graus. Então, se eu usar essa fórmula aqui, ó, olha só, o alcance, né? Eu vou ter aqui, ó, alcance é igual a velocidade vetorial. A velocidade vetorial era 100. Ó, então 100 ao quadrado, olha só, 100 ao quadrado, vezes o seno, lembra que eu coloquei 60 graus. Ó, 2 vezes 60, seno de 120. Seno de 120, dividido pela gravidade. Quanto que é a gravidade mesmo? Já vamos substituir aqui, ó. A gravidade é 10. Aí você vai fazer essa conta, lembrando que o seno de 120 é o mesmo que o seno de 60. É o mesmo do seno de 60. Então vai ficar assim, alcance é igual a 10.000 vezes o seno de 60, que é 0,86, dividido pela gravidade, que é 10. O alcance, ó, 10.000 vezes 0,86, 8.600. Dividido por 10, 860. Observa, usando fórmulas diferentes, eu cheguei no mesmo resultado. Mas muitas vezes o exercício vai obrigar você a utilizar essa fórmula aqui, porque essa aqui é a mais conhecida. Mais conhecida do que essa primeira aqui. Então, mas compensa você conhecer ambas as fórmulas, porque vai te ajudar muito. E muitas vezes você vai recorrer às formas do movimento uniformemente variado. Quando o exercício fala assim, olha, em que instante o corpo passa por tal altura? Toda vez que ele pedir o instante que o corpo passa por determinada altura,
Você vai usar essa fórmula aqui, ó, a equação da posição, a função horária da posição. Como que eu uso a função horária da posição? Você vai dizer assim, a altura é igual, a altura final é igual, a altura inicial mais velocidade inicial em y vezes o tempo, menos gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Por que menos? Porque quando o corpo sobe, ele está subindo contra a gravidade. Por isso que aqui fica menos. Beleza? Então, se ele pedir a posição do móvel, ó, se ele chega aqui e fala assim para você, um corpo é lançado com tantos metros por segundo. Em que instante ele vai passar pela altura 320? A altura final 320. Como ele não deu a inicial, é 0. A velocidade inicial em y, você vai ter que decompor usando o ângulo que ele deu. Aí você vai virar aqui uma equação do segundo grau. Aí você resolve a equação do segundo grau. Mas tem que conhecer essa fórmula aqui da função horária do movimento variável. Como muitas vezes você vai precisar usar a Torricelli, né? V velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes gravidade, vezes altura, tá? Então, é aplicar uma fórmula dentro da outra. Como vocês já fizeram a aula de movimento variado, você vai lembrar que é fácil de substituir. Qual que é a diferença? Que nós trocamos aqui no lançamento vertical e oblíquo, nós substituímos o ΔS pela altura e a aceleração pela gravidade. Daí fica tudo mais fácil. Então pode pegar seu exercício aí e estar fazendo. Vocês vão ver que vai ser tiro e queda. E depois me conte o resultado, mande as dúvidas e vamos que vamos. Valeu, até a próxima aula.